Eu fiquei aqui em dúvida se ele foi lá jantar ou se ele foi jantado. O que será que aconteceu? Esta fala, que acho que a única palavra correta é vergonhosa, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que tenta reescrever a história recente da censura e da perseguição no Brasil. Hugo Motta, aliás, negou a perseguição política enquanto Eduardo Bolsonaro está buscando asilo nos Estados Unidos. Segundo o presidente da Câmara, que lembramos, foi eleito poucas semanas atrás, acabou de tomar posse e já está dizendo frases como, abre aspas, não existem mais perseguições políticas ou exilados no Brasil, fecha aspas. Isso durante um evento da redemocratização. A declaração ocorre um dia após Eduardo Bolsonaro anunciar sua licença parlamentar por temer a apreensão de seu passaporte caso voltar ao Brasil. O presidente da Câmara alegou que, abre aspas, não tivemos jornais censurados nem vozes caladas à força, fecha aspas, nos últimos 40 anos, uma fala que ignora a censura à revista Cruzoé em 2019, vários outros veículos, Revista Oeste, Brasil Paralelo, o Bloqueio do X, do Rumble, contas de jornalistas, do nosso Rodrigo Constantino, entre outros. Eu vou jogar a palavra para o Darcio, que falou menos, né? Chegou um pouquinho com problemas técnicos, um pouquinho depois. Darcio, sua opinião sobre essa fala do presidente Hugo Motta, e depois também queria passar para os outros comentaristas, porque uma fala como essa, por um político que foi eleito, também colocando em pauta, ou pelo menos discutindo a questão da anistia, no mínimo é surpreendente. Por que você acha que o Hugo Motta se posicionou dessa forma tão, vamos dizer assim, alinhada com o Supremo Tribunal Federal? Olha, sinceramente, talvez ele tenha sido abduzido ou sequestrado ou alguma coisa aconteceu e não é o Hugo Motta. Porque não tem lógica ele fazer uma fala dessa depois de, em coletiva, dizer da necessidade de eventualmente se discutir a anistia. E a conversa com o Bolsonaro é um tanto assustador, porque tem mais do que centenas de documentos comprovando as falas dos assessores de Alexandre de Moraes falando em utilizar a criatividade contra o jornalismo da Oeste, onde os próprios assessores apontavam a inexistência de crime. Eles falavam, olha, eles estão fazendo jornalismo. E a medida excepcionalíssima apontada pela Carmen Lúcia é inacreditável. Não só censura, mas truculência policial. A casa do Alan dos Santos foi invadida pela polícia. Isso é padrão venezuelano. Como assim não tivemos censura? Fora a censura velada. Porque na matéria que a gente tratou agora há pouco, do inacreditável gasto multimilionário do governo Lula com os colegas publicitários, a gente falava de gastos feitos por Petrobras e bancos públicos. A Petrobras faz propaganda por quê? Quem é que concorre com ela? Quem é que concorre com o Banco do Brasil e com a Caixa, meus senhores, meus amigos? Pelo amor de Deus. Ou seja, existe a censura do dinheiro, ou seja, fale o que eu quero, senão não tenho patrocínio. Olha, sinceramente, é inacreditável que um representante de um poder ignore tudo isso que está acontecendo no Brasil. Isso é muito grave e justifica que outros tomem o mesmo caminho daqueles 60 que estão hoje foragidos, ninguém sabe para onde, e todos aqueles que já deixaram o país, como o nosso querido Consta, que está aqui na nossa bancada. É assustador. Vou passar a palavra justamente para o Consta. Consta, uma avaliação política sobre essa declaração de Hugo Motta. E assim, ele está começando o seu mandato, tem 2 anos pela frente. Ele, na sua opinião, não percebe que vai perder o apoio da bancada do PL e de parte do Centrão que o elegeu para que ele fizesse o trabalho necessário para restabelecer normalidade no Brasil? Ele não está percebendo, com uma declaração desta, que nível de problemas políticos está criando para si próprio e para o seu mandato?
Eu acho que ele fez uma escolha para manter as costas quentes com outro grupo, que é um grupo menor, mas que está com todo o poder na mão. Essa declaração foi logo depois do tal jantar, na casa do Alexandre de Moraes, que participou ele, participou o Alcolumbre, uns vários ministros do STF, o Paulo Gonet, a trupe toda. Senti falta dos irmãos Marinho da Rede Globo. Podiam ter ido também. Então, é isso aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu divulguei isso com a seguinte legenda: de onde menos se espera é que não sai nada todo, não sai nada mesmo. Eu entendo a postura do Darcio, porque ele veio ali no início com um discurso dúbio, com algumas falas que até empolgaram. Nós trouxemos aqui no início, eu fiz essa análise, falei, opa, talvez ele seja jovem, talvez ele esteja pensando lá na frente, mas eu tinha os dois pés atrás, porque a gente olha para ele, como que ele chegou lá, é que nem a história da tartaruga no poste. Alguém botou. O cara não tem estofo próprio para isso. Então remete muito a um Rodrigo Maia da vida. Muito. Né? E a gente sabe o que o Rodrigo Maia fez desde o início. Tratado como herói pela Globo e boicotando o governo do Paulo Guedes e Bolsonaro. Então, de novo, se a esperança de algum brasileiro do bem está em Hugo Mota e Alcolumbre, vai logo para o Pátria, ver o passaporte italiano, começa a se mexer. Rodrigo, e também, né, deputados foram caçados dentro da Câmara dos Deputados, procurados. Eles estavam querendo saber quem foram os traidores que não votaram em Hugo Mota. Vamos lembrar disso aqui. As pessoas tentando elucubrar, pensar quem foi que poderia ter votado em Manhattan. Fizeram uma investigação, o clima ficou tenso, um jacobinismo assustador dentro da Câmara dos Deputados para saber quem foi que traiu o Hugo Mota e votou no Marcel Van Hatten. Pois eu digo, se teve alguém que fez isso, fez certo, porque o resultado está aí, ó. Esquerda que está em pânico com a nomeação de Felipe Barros para a Comissão de Relações Exteriores. A vaga que seria de Eduardo Bolsonaro vai ser ocupada por aliado que denunciará perseguição. Felipe Barros assume a posição na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, esquerda desesperada, e demonstra preocupação com a atuação que será coordenada com Eduardo Bolsonaro mesmo no exterior. E agora, com toda a prerrogativa com este novo cargo no Congresso, esse movimento estratégico amplia o alcance de denúncias sobre o estado de exceção no país. Vamos ver um vídeo sobre essa histeria da esquerda e depois comentário de todos. A verdade é o seguinte, logo depois que ocorreu a coisa, eu cruzei lá na Câmara com o Aécio Neves e eu disse, o senhor viu aí esse anúncio do Eduardo Bolsonaro? Ele disse, olha, não vai mudar grandes coisas não, fica atento. E aí eu fui apurar hoje há pouco, acabei de conversar com uma figura importante do PL, e ele me contou o seguinte, que o Valdemar tranquilizou o Bolsonaro de que não muda nada, por exemplo, na Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro, embora nos Estados Unidos, vai continuar comandando a comissão com os barbantinhos lá dos fantoches dele, e provavelmente será um fantoche dos Bolsonaros, o Felipe Barros, que vai assumir a presidência da comissão por indicação do PL. Então, esse gesto do Eduardo Bolsonaro é um gesto de marquetagem em que ele, na verdade, não muda nada na Comissão de Relações Exteriores, os Bolsonaros continuarão mandando lá, e com uma outra questão, que é o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, disse que o Alexandre de Moraes vai sofrer muito com o Zeuá, com o Donald Trump. Aliás, o Bolsonaro também disse, o Donald Trump abraçou meu filho, etc. E disse em alguns veículos aí que até o Alexandre de Moraes terá dificuldade de conseguir cartão de crédito. Quer dizer, é uma situação absolutamente inimaginável. É isso aí, então, Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esse desespero da esquerda. E agora, vamos tirar o passaporte também do deputado Barros, se ele começar a se coordenar demais com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro? Não dá ideia, né? Vão tirar o telefone, Bom, ótima escolha, né? Quando a esquerda fica assim, polvorosa, desesperada, é ótimo sinal. A gente sabe que tem um vespeiro para mexer nessa comissão aí ligada à China, coisa e tal, e é isso que eles não querem.
Então, parabéns, Felipe Barros, belo trabalho à frente. Espero que coordenando bastante com o Eduardo e com a Casa Branca e o Congresso americano também. É disso que a gente precisa no momento. É isso aí. Fabi Barroso, também sua opinião sobre essa histeria da esquerda brasileira. Qual a consequência disso do ponto de vista político? É porque isso realmente é muito bom. Felipe Barros é bem preparado, sabe do que está falando, sabe o que está fazendo, realmente é bem próximo ao Eduardo, vai dar esse jogo político. A esquerda, nessa, é verdade, eles estão desesperados porque não tem o que fazer. O PL é o detentor da vaga, nomeou o Felipe Barros e paciência. Vai vir uma opressão? Vai vir. Mas eu acho que mesmo assim vai dar muito certo. Tem certos parlamentares que a gente confia demais. Felipe Barros é um deles, eu me lembro aqui de Carol Detone. Então, quando cai na mão dessa galera, a gente sabe que é trabalho certo. Então, parabéns aí, faço votos de que tudo ocorra bem e conte conosco. É isso aí. Doutor Marcília, também sua opinião sobre eventuais reações do STF possíveis, sem dar sugestões, claro, mas avaliando o que pode ocorrer. Pois é, eu também acho uma boa nomeação, acho que é um parlamentar ativo, que conhece os trâmites dessa comissão, que está atento aos assuntos que estão em debate e que pode servir, de fato, como uma ponte entre Eduardo, que está lá fora, e a comissão aqui no Brasil. Acho que essa ponte talvez seja o grande ativo, né, que se o Eduardo estivesse aqui talvez não teria, ou poderia ter algum ruído, algum telefone sem fio, que agora não vai ter mais. Eu queria só também, por fim, falar sobre a questão do Hugo Mota, aquele discurso dele. O Consta falou que foi logo após o jantar com Moraes e outros mais. Eu fiquei aqui em dúvida se ele foi lá jantar ou se ele foi jantado. O que será que aconteceu? E também, Darcio, sua opinião sobre essa nomeação na Câmara e o que pode mudar nos próximos meses. Bem, acho que pode mudar muita coisa, porque a Comissão, né, de Relações Exteriores vai mostrar como estabelecer pontes que hoje o governo não tem, porque implodiu por conta da sua diplomacia muito ruim. Não vou dizer nem que é ruim, a sua não diplomacia. O Felipe Barros já foi vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, hoje atua na Comissão Mista do Orçamento, já atuava na Comissão Mista do Orçamento. Eu conheci o Felipe Barros durante o período que atuei na Câmara, é absolutamente técnico, fez um trabalho brilhante na relatoria do voto impresso. Portanto, a esquerda tem medo, e eu não tenho dúvida alguma que a turma do outro lado da rua também tem medo dele. E eles estão tentando, com esse tipo de discurso, desqualificar o Felipe, que é absolutamente técnico e excelente parlamentar. Ou seja, eles estão querendo dizer que ele é o poste do Eduardo, como se aqui no campo conservador tivesse a figura do Zé Dirceu, que fica ali movimentando as suas peças. Não, Eduardo não é José Dirceu, embora seja igualmente inteligente, e Felipe Barros não é Dilma, não é Haddad, não é um poste. Felipe Barros tem total condição de desempenhar um excelente trabalho, e eu não tenho dúvida alguma que, se bobear, eles se deram mal nessa tentativa de barrar o Eduardo, porque agora teremos um excelente parlamentar atuando lá fora e outro aqui dentro. E lembrando para os nossos amigos que são lá de Campo Novo do Parecis, que teremos um evento muito legal, muito importante, do dia 8 ao dia 11 de abril, com o Ricardo Salles, Nicolas Ferreira, Richard Rasmussen, que estarão prestigiando e palestrando na feira Parecis Super Agro, no maior chapadão agricultivável do mundo, uma das maiores cidades do agronegócio de todo o Brasil. Então sigam o Instagram do evento, @parecis.superagro. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.